Eu mostrei as fotos, os horários, as mensagens. E ela, ao invés de pedir desculpa, olhou para mim com os olhos secos e disse: "Você está atrapalhando minha felicidade." Não foi a traição que me quebrou naquele momento. Foi perceber que para ela, eu nunca havia sido prioridade. Eu era apenas um obstáculo. "Você está atrapalhando minha felicidade", disse minha mulher após eu descobrir a traição. Eu estava procurando um documento no notebook compartilhado quando encontrei uma pasta de fotos que eu não reconhecia. Cliquei sem pensar muito, só curiosidade casual. E lá estavam elas. Fotos dela com um homem que eu não conhecia. Em lugares que eu nunca havia visto. Com uma intimidade que não deixava espaço para dúvidas sobre o que estava acontecendo. Eu fiquei sentado, olhando para a tela, por um tempo que não sei calcular. Depois fechei a pasta. Desliguei o notebook. E esperei ela chegar em casa. Ela chegou às 7 da noite, casual, normal, falando sobre o dia de trabalho como se nada estivesse acontecendo. "Como foi seu dia?" ela perguntou, jogando a bolsa no sofá. "Interessante", eu disse. "Eu encontrei algumas fotos no notebook hoje." Ela parou completamente. "Que fotos?" ela perguntou, mas a voz já carregava o medo de quem sabe exatamente do que está sendo falado. "Você e o Marcelo", eu disse, segurando minha calma com esforço visível. "Em pelo menos 6 lugares diferentes." O silêncio que se seguiu foi denso e revelador. "Quanto tempo isso está acontecendo?" eu perguntei. Ela ficou olhando para o chão por um momento longo demais. 7 meses, ela disse finalmente. 7 meses. Eu fiquei processando esse número, tentando entender quantos jantares, quantas conversas, quantas noites normais haviam acontecido enquanto isso estava se desenrolando paralelamente. "Por quê?" eu perguntei, a voz quebrando levemente apesar do meu esforço para manter controle. E foi aí que ela disse a frase que eu nunca vou esquecer. "Porque eu mereço ser feliz", ela disse, finalmente levantando o olhar, com uma certeza que me deixou completamente sem fôlego. "E eu não te fazia feliz?" eu perguntei. "Você fazia parte", ela disse, "mas não completamente. E quando eu conheci o Marcelo, eu percebi o que estava faltando." "Você poderia ter falado comigo sobre isso", eu disse, ao invés de simplesmente trair. "Eu sei que isso parece errado para você", ela disse, "mas eu precisava experimentar essa felicidade antes de decidir o que fazer com o nosso casamento." "Você decidiu testar sua felicidade às minhas custas", eu disse, a raiva finalmente começando a aparecer através do choque inicial. "Eu não vejo dessa forma", ela disse, com uma frieza que me surpreendeu profundamente. "Como você vê então?" "Eu vejo como eu finalmente priorizando minhas próprias necessidades", ela disse, depois de anos colocando tudo em segundo plano. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender como alguém conseguia reescrever 7 meses de traição numa narrativa de autodescoberta pessoal. "E agora que eu descobri", eu disse, "o que você espera que aconteça?" Ela ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em como articular o que vinha a seguir. "Eu esperava mais tempo", ela disse finalmente. "Eu esperava poder processar isso com mais cuidado antes que você descobrisse." "Você esperava continuar me traindo até decidir sozinha o que fazer com a minha vida também", eu disse. "Não é assim que eu via", ela disse. "Então me explica como você via." "Você está atrapalhando minha felicidade", ela disse. As palavras caíram no meio da sala como uma bomba silenciosa. Eu fiquei completamente paralisado por um momento, processando o que ela acabará de dizer. "Eu estou atrapalhando", eu repeti, devagar, tentando absorver completamente o significado daquilo. "Você está reagindo de um jeito que está tornando tudo mais difícil do que precisava ser", ela disse, com uma calma que parecia genuinamente sincera. "Eu descobri que você me trai há 7 meses", eu disse, "e o problema sou eu reagindo a isso." Antes de continuar essa história, eu queria saber de onde você está assistindo esse vídeo agora. Deixa nos comentários a cidade ou o país de onde você está. Eu sempre fico curioso para saber quantos lugares diferentes essas histórias alcançam. Voltando ao que aconteceu naquela noite. "Eu não estou dizendo que você não tem direito de estar chateado", ela disse, tentando suavizar o que havia acabado de dizer. "Mas você precisa entender que isso não é sobre você de verdade." "Não é sobre mim", eu disse, a voz ficando perigosamente calma. "A minha esposa me trai por 7 meses, e quando eu confronto ela com provas, ela me diz que isso não é sobre mim. É sobre minha jornada pessoal", ela disse. "Sobre o que eu preciso para ser completa. E eu nunca fui parte dessa jornada de verdade", eu disse, mais como afirmação devastadora do que pergunta. Ela ficou em silêncio, porque qualquer resposta honesta àquela afirmação confirmaria exatamente o que eu já estava começando a entender completamente. "Eu preciso de tempo", ela disse finalmente. "Tempo para entender o que eu realmente quero." "Você teve 7 meses", eu disse. 7 meses de tempo enquanto eu vivia completamente alheio à verdade. "Isso não é justo", ela disse. "O que não é justo", eu disse, "é você ter passado 7 meses construindo uma vida paralela e agora me dizer que eu estou atrapalhando alguma coisa que você decidiu sozinha que merecia, sem nunca me dar a chance de ser parte dessa decisão." Eu saí de casa naquela noite. Não com mala, não com plano definido. Apenas com a necessidade urgente de espaço físico longe daquela conversa que continuava ecoando na minha cabeça.
Liguei para o meu irmão, Eduardo, que atendeu no segundo toque. Preciso ficar na sua casa por alguns dias, eu disse, a voz ainda carregando o choque do que havia acontecido. Pode vir agora, ele disse, sem fazer perguntas imediatas, reconhecendo pela minha voz que algo sério havia acontecido. Fiquei 3 dias na casa do Eduardo antes de conseguir processar completamente o que tinha acontecido o suficiente para ter uma conversa coerente sobre isso. Ela disse que eu estou atrapalhando a felicidade dela, eu contei, sentado na cozinha dele numa manhã de domingo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Isso é uma das coisas mais cruéis que eu já ouvi alguém dizer, ele disse finalmente. Por quê? Eu perguntei, genuinamente querendo entender minha própria reação. Porque ela está te culpando por sentir dor legítima diante de uma traição real, Eduardo disse. Isso não é sobre você atrapalhar nada. Isso é sobre ela tentando reescrever a narrativa para evitar responsabilidade. Voltei para casa no 4º dia, não com decisão tomada sobre o futuro, mas com clareza suficiente para ter uma conversa mais estruturada. Eu preciso entender uma coisa, eu disse, sentando na sala onde ela estava esperando, claramente ansiosa sobre minha ausência. Pode perguntar, ela disse. Quando você disse que eu estava atrapalhando sua felicidade, eu disse, você estava genuinamente acreditando nisso, ou você estava simplesmente tentando me fazer sentir culpado pela reação natural a uma traição? Ela ficou em silêncio por um momento longo, claramente processando a pergunta com mais cuidado do que ela havia processado qualquer coisa nas últimas semanas. Eu acho que eu genuinamente acreditava, ela disse finalmente. Eu havia me convencido de que minha felicidade pessoal justificava qualquer coisa que eu precisasse fazer para alcançá-la. Mesmo que isso significasse me machucar profundamente. Eu não estava pensando completamente sobre seu lado disso, ela admitiu. Eu estava focada apenas no meu próprio processo. Você percebe, eu disse, que felicidade construída em cima da dor de outra pessoa, especialmente alguém que confiou em você completamente, não é felicidade real. Eu estou começando a perceber isso, ela disse, a voz quebrando levemente pela primeira vez desde que tudo havia começado. E o Marcelo? Eu perguntei. Eu terminei com ele, ela disse. No dia seguinte a você sair de casa. Por escolha sua ou porque a situação ficou complicada demais para gerenciar, eu perguntei. As duas coisas, ela disse, com uma honestidade que estava finalmente aparecendo depois de semanas de justificativas e reformulações egoístas. Eu percebi que continuar com ele enquanto você estava na casa do seu irmão, completamente devastado, não era a felicidade que eu pensei que estava buscando. O que mudou exatamente? Eu perguntei. Eu vi o efeito real das minhas escolhas, ela disse. Não a versão abstrata que eu havia construído na minha cabeça para justificar tudo. Terapia se tornou necessária nas semanas seguintes, não porque eu estava considerando seriamente continuar o casamento, mas porque eu precisava processar completamente o que havia acontecido antes de tomar qualquer decisão definitiva. Na primeira sessão, a terapeuta perguntou diretamente. Quando você disse pro seu marido que ele estava atrapalhando sua felicidade, o que você estava realmente tentando comunicar? Minha esposa ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Eu acho que eu estava tentando transferir a responsabilidade da minha culpa para ele, ela disse finalmente. Se o problema era a reação dele, eu não precisava confrontar completamente o que eu havia feito. E agora que você está confrontando isso, a terapeuta perguntou, o que você entende sobre o impacto real dessa frase? Eu entendo que foi profundamente cruel, ela disse, as lágrimas finalmente aparecendo genuinamente. Eu pedi para ele não sentir dor legítima, simplesmente porque essa dor era inconveniente para a narrativa que eu havia construído sobre mim mesma. A terapeuta se virou para mim. Como você está processando ouvir isso agora? Ela perguntou. Estou processando que essa frase revelou mais sobre quem ela é do que 7 meses de traição em si, eu disse. Porque a traição pode ser explicada por fraqueza momentânea. Mas dizer aquilo, depois de ser confrontada com provas, revela um nível de desconsideração que eu não sei se consigo superar. Nas semanas seguintes, conforme as sessões de terapia continuavam, ficou cada vez mais claro para mim que a reconstrução completa daquele casamento exigiria um nível de confiança que talvez nunca pudesse ser completamente restaurado. Eu sinto que mudei, minha esposa disse numa das sessões finais que tivemos juntos. Eu entendo agora o peso real do que eu disse e fiz. Eu acredito que você mudou, eu disse, sendo completamente honesto. Mas mudança não apaga automaticamente a confiança quebrada. Tomamos a decisão final de nos separar 2 meses depois daquela conversa devastadora na sala. Eu não estou indo embora com raiva, eu disse, durante nossa última conversa antes do processo de divórcio começar formalmente. Estou indo embora porque eu entendi algo importante sobre como você me vê fundamentalmente. O que você entendeu? Ela perguntou. Que numa crise real, sua primeira reação foi proteger sua própria narrativa, ao invés de reconhecer completamente o dano que você causou, eu disse. E isso me diz algo sobre prioridades que eu não posso ignorar, mesmo com todo o crescimento que você teve depois.
O processo de separação foi conduzido com uma maturidade que contrastava completamente com a crueldade inicial daquela frase que havia definido tudo. Eu espero que você encontre felicidade real, ela me disse, num dos últimos contatos antes de seguirmos completamente caminhos separados. Felicidade que não machuca ninguém pelo caminho. Eu espero o mesmo para você, eu disse, genuinamente. Mas eu espero que você aprenda que felicidade construída sobre desconsideração pelos outros nunca é sustentável de verdade. Reconstruí minha vida nos meses seguintes, longe daquela frase que havia ecoado tanto na minha cabeça. Você está atrapalhando minha felicidade. Com o tempo, eu entendi que essas palavras não diziam nada sobre meu valor como pessoa ou como parceiro. Diziam tudo sobre alguém que havia confundido egoísmo com autodescoberta, e que precisava de uma quebra completa para finalmente reconhecer a diferença. A traição em si foi devastadora. Mas foi aquela frase, dita com tanta convicção naquele momento de confronto, que revelou a verdade mais profunda sobre o que aquele casamento realmente havia sido. E entender isso, por mais doloroso que tenha sido, foi o que finalmente me permitiu seguir em frente com clareza completa sobre o que eu merecia de verdade numa relação genuína.